E o tema que eu quis trazer para cá, eu acho que é algo que é interessante para todo mundo. Quis trazer muito voltado ao nosso segmento, porque eu acredito que 100% aqui do nosso público é o nosso maior interesse, né? Quando a gente vê uma foto ou um vídeo ou alguma publicação, os nossos olhos vão diretamente aos acessórios que as mulheres estão usando, as peças que as mulheres estão usando. A gente olha primeiro isso para depois olhar, de repente, a roupa, o sapato ou a bolsa. E como eu acabo estudando muito isso, eu acho que eu vou conseguir compartilhar um pouco do que esse ano tá como tendência, tá muito em alta para a gente, tá bom? Então, para começar um pouquinho, deixa eu só achar o passador, tá aqui. Então, quais são os desafios que hoje a gente tem enfrentado no nosso mercado, né? Seja no mercado de loja física, seja no mercado virtual, seja no mercado de revenda. Hoje a gente não sabe mais se o cliente é um cliente 100% conectado ou se é um cliente que está buscando se desconectar, porque a gente está observando um movimento muito grande das pessoas percebendo que a tecnologia tomou conta da vida delas e elas estão querendo também se desconectar. Então, a gente, quando vai conversar com o nosso cliente, a gente já não está mais falando com um cliente 100% conectado, a gente está falando com clientes que, inclusive, eles já estão começando a ver valores em coisas que antigamente eram muito valorizadas e que por um tempo passou a não ser mais e agora está voltando. Como você tirar um tempo para tomar um café, como você tirar um tempo para ler um livro, ou ficar na rede sem fazer nada, ou escutar uma música preferida. E essas coisas elas estão voltando com muita força. Então, aqui eu coloquei dois opostos, porque a gente realmente, quando vai falar com o nosso cliente, a gente não sabe exatamente em que lado que ele está, e às vezes ele nem sabe exatamente em que lado que ele está. Então, eu acho que é um novo mercado que a gente vai ter que aprender a se comunicar e a conversar com ele, né? Novos mercados, novos comportamentos desses clientes, eles estão sendo influenciados por outras pessoas. Hoje já não são também mais somente as grandes influenciadoras que influenciam as nossas clientes, mas as próprias amigas delas coladas já viraram micro-influenciadoras que às vezes têm um poder sobre a nossa venda maior até do que grandes influenciadoras. E que esses micro-influenciadores, de repente, vão começar também a dar uma direção para onde que as nossas clientes vão acabar buscando desejos. Algumas próprias clientes estão conseguindo ser essas micro-influenciadoras para as clientes, por isso a importância também de vocês terem redes sociais ativas em que vocês consigam estar passando realmente a essência da marca de vocês para cliente. Eu vou acabar falando mais dirigido ao público feminino, porque a gente está aqui com 95%, mas os homens que me desculpem, porque é para todo mundo, tá? Então, trazendo um pouco desse conceito da reformulação do conceito de beleza, né? O primeiro exemplo ali é um manequim da Nike, da Quinta Avenida. Eu não sei se vocês já tinham visto esse manequim, ou pessoalmente, ou em alguma foto. A Nike, no final do ano passado, ela mudou os manequins da loja dela e colocou todos os manequins nos padrões mais normais do que a gente está acostumado a ver. E isso é algo muito interessante, né? Porque a Nike sempre, a vida inteira, eram aqueles manequins de atletas. E quando ela traz uma realidade de um corpo feminino, a mulher consegue se identificar mais, ela consegue ter um pouco mais de realidade e ela vê que a vez dela chegou. Ou também essa campanha da Dove, em que traz uma mulher normal com um problema de vitiligo na pele, mas como uma modelo e como uma protagonista de uma campanha. Aqui também a gente tem mais alguns exemplos, né, de corpos fora daquele padrão, daquela realidade de beleza. E quando a gente consegue conversar com essa cliente, ela percebe que isso é algo real, é algo que realmente foi feito para ela, sem você querer explorar essa modinha, mas sim realmente algo que foi feito porque a marca é dela também. Isso faz com que também ela se sinta, o pertencimento dela é muito maior e isso vai fazer com que ela venha com um engajamento muito mais forte. Então, essa reformulação do conceito de beleza é algo que a gente já tem visto, mas que a tendência é que cada vez mais, quanto mais uma marca for próxima a essa mulher que
talvez ela seja o verdadeiro conceito de beleza, né? Aquilo que até então foi mostrado para a gente, de repente era algo inatingível e que as pessoas agora perceberam que não precisam mais daquilo, tá certo? O que o consumidor está esperando das marcas, né? Seja você uma revendedora, ou seja você um lojista, ou que esteja só no mundo virtual, ou que você seja um lojista que está no mundo virtual e que também tenha revendedoras, é uma tendência muito forte das pessoas quererem comprar menos. Aquela necessidade da mulher ter uma gaveta de brinco ou uma gaveta de acessórios, ela está começando a deixar de existir. Isso não é muito bom, né? Se a gente for pensar bem, as pessoas quererem ter menos coisas, porém elas vão querer ter coisas melhores. Então, será que não é a hora da gente começar a investir em produtos em que tem uma durabilidade maior, porque elas estão, de repente, dispostas a pagar mais por isso? Então, vamos... aos poucos, a gente vai começar a perceber essa mudança de comportamento que a cliente vai falar, eu não preciso de tantos brincos, mas eu vou querer ter bons brincos. Eu não preciso de tantos anéis, mas eu vou querer ter bons anéis. Isso é uma mudança que já começou a acontecer no mercado, principalmente em países desenvolvidos. Os estudos já mostram isso e a gente sabe que, com o passar dos anos, essa tendência acaba vindo para países emergentes, como o caso do Brasil. Aí a Gabi até comentou sobre venda digital ou física, né? Para onde eu vou? Às vezes o lojista chega para a gente e fala, eu preciso abrir um site porque eu não quero ficar de fora. E aí agora a gente está vendo os sites, eu preciso abrir loja porque eu não posso ficar de fora. E a gente percebe que não existe mais uma venda só digital, uma venda só física. Esse conceito de omnichannel é uma realidade muito forte. As pessoas elas têm que ter a experiência, e o cliente ele tem que escolher aonde ele quer comprar. Às vezes ele vai comprar no site, mas ele vai retirar num ponto físico, ou ele vai conhecer a tua marca num site, mas vai até o teu ponto físico, ou se você não tem um ponto físico, ele vai entrar em contato com você através do WhatsApp para você ir visitar ele, ou para ele ir te visitar. Então, não tem como a gente ficar só no físico ou ficar só no digital, a gente tem que estar em todos os lugares e entender aonde o nosso cliente está querendo realmente comprar da gente ou conhecer a gente. E ficar também só forçar só o precisar vender, também essa coisa muito forçada está caindo em desuso. Hoje, os consumidores eles estão procurando marcas em que o objetivo da marca não é vender para ele, e sim provoca alguma experiência nele em que ele se identifica com aquela marca e, consequentemente, ele vira consumidor daquela marca. Marcas inclusivas, em que o preconceito já foi por água abaixo. Hoje, a gente teve uma situação, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, de um boicote de uma marca americana, Abercrombie, em que o presidente da marca falou que as roupas não eram feitas para pessoas fora dos padrões deles, né? Então eles faziam só roupa para pessoas magras, com porte físico atlético, e houve um boicote, inclusive das pessoas que tinham esse corpo. As ações dessa empresa despencaram e eles fecharam mais da metade das lojas que eles tinham. Então, as marcas que não tiverem com esse posicionamento inclusivo real, uma marca realmente que esteja disposta a isso, ela também está fadada a desaparecer. E um compromisso social e sustentável. E também isso tem que ser algo real. Não adianta você só... aqui na empresa a gente está fazendo o descarte correto de lixo. Tudo bem, mas esse lixo... Vocês estão acompanhando se depois esse lixo continua sendo destinado a uma reciclagem? Enfim, existem várias ações hoje de sustentabilidade que a gente pode começar aos poucos trazer para a nossa realidade, porque no futuro também marcas que não têm um real compromisso com a natureza, elas também vão estar com tendência ou a diminuir a venda, ou de repente até mesmo desaparecer. E não é a ideia de ninguém aqui, né? Uma turma super jovem aí, com certeza a gente tem a intenção de ter o nosso negócio prosperando por muitos anos. E viver experiências reais. O que seria experiências reais? Essa moda, né? Você tem que provocar experiência no teu cliente, você tem que provocar, o cliente tem que se sentir dentro da tua marca. Mas o que seria exatamente isso? Você ter ações e que o cliente perceba que aquilo foi feito de verdade para ele.
Quando a gente se dispõe, por exemplo, a fazer esse workshop aqui, a gente está querendo provocar uma experiência em vocês. A gente quer que vocês percebam, de uma certa forma, que a Zerpelon está interessada no desenvolvimento de vocês e não é algo forçado. A gente deixa algo muito à vontade e em nenhum momento a gente quer vender algo para vocês. Mas a gente quer, sim, óbvio, que quando vocês lembrarem de uma marca que seja uma marca parceira de vocês, vocês acabem lembrando da gente. Então, isso seria um exemplo, de repente, na prática, do que a gente está vivendo hoje, do que seria provocar uma experiência no cliente sem exatamente querer vender algo para ele, mas sim proporcionar o que ele gosta. De repente, você fazer um mimo especial para o teu cliente, ou você lembrou que aquela cliente gosta de algo e você, sem querer vender para ela, você faz um agrado para ela com aquilo que você sabe que era... Vou dar um exemplo de uma cliente nossa, que ela sabia que uma cliente dela gostava muito de um bombom de uma panificadora de uma cidade que a cliente era de uma cidade do interior do Paraná e ela ia 30 quilômetros de uma outra cidade em que todo final de semana ela ia lá atender. E num atendimento, uma cliente dela comentou que gostava muito de um bombom de morango de uma confeitaria da cidade dela. E que, obviamente, ela não ia andar 30 quilômetros quando ela quisesse comprar o bombom. E essa cliente lembrou disso. Quando ela foi visitar essa cliente, ela levou um bombom e ela estava contando que por um bombom de R$4 ela fez uma venda de quase 800 para cliente. Ou seja, às vezes a gente faz investimentos baixos, mas que acaba trazendo o cliente para o nosso lado. Então, quando a gente fala em experiências reais, a cliente, em nenhum momento ela se sentiu pressionada a comprar, mas aquela atitude, aquela ação que a cliente, que a revendedora teve com ela, acabou fazendo toda a diferença. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês que me chamou muito a atenção quando eu vi ele. Não tem nada a ver com o nosso ramo, mas que vocês vão ver que, às vezes, uma experiência que uma marca pode provocar para um cliente mexe com a gente a ponto da gente, sem perceber, estar com os nossos olhos voltados para aquilo. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é tendência para o próximo mercado, o que a gente vai estar vendo por aí, até para a gente ter argumentos de vendas para os nossos clientes, para a gente conseguir trazer uma informação a mais para o nosso cliente. Quando a gente fala em tendência, a gente sempre imagina que seja algo novo, algo que a gente não viu. E a gente vai observar que a maioria das coisas já estão acontecendo, a gente já tem visto, porém existem confirmações de que agora realmente chegou no ponto mais alto dessa tendência. Então, uma tendência, às vezes, ela começa de uma forma muito leve, ela vai ganhando força, ela atinge o seu nível mais alto, que são quando a gente tem as confirmações dessas tendências, e ou elas ficam por um tempo no alto, ou com o tempo elas começam a diminuir até a desaparecer. Então, uma tendência, às vezes, ela pode durar 3, 4 anos, porém, ela sempre tem o ponto mais alto dela, que é um pouco do que eu trouxe aqui para vocês. Tá legal? Então, para o outono e inverno, que é esse primeiro semestre que a gente está presenciando agora, a primeira forte referência são os elos. Tanto em pulseira, quanto em gargantilha, em choker, eles estão vindo muito volumosos, e isso é uma tendência que a gente já tem visto, porém agora de uma forma muito forte, realmente numa confirmação muito grande que eles vão praticamente dominar esse ano. E a gente pode ver que eles não têm muito detalhes, né? Na maior parte das vezes ele vai ser metal, claro, às vezes vai ter uma cravação, mas vai sempre predominar esse conceito. Muitas imagens que eu vou trazer aqui para vocês são imagens de passarela, não é o que é a realidade, né? Obviamente que uma choker dessa da direita aqui, dificilmente a cliente ia usar, mas é mais para ficar marcado o que vai usar. Algumas usam, né? Ainda bem que algumas usam isso. Aqui também mais um pouquinho, para vocês entenderem um pouco, e a gente já começa a ver pingentes nos elos grossos também, fazendo esse colar Y, que eles chamam, que é exatamente um formato de Y. Mas vocês conseguem perceber que ela é mais curta, né? Uma choker mais curta. Aqui, para referência de inverno, mesmo com uma gola alta, existe a possibilidade da cliente colocar por fora.
E é uma peça super versátil, né, que o cliente não pensa muito para comprar, porque ele não vai usar naquele momento tão específico. Ela sabe que ela pode ter essa peça por muito tempo. A segunda referência são os brincos longos e finos. Então, isso também é algo que a gente já teve no ano passado, porém agora ele vem com uma confirmação muito forte de tendência. Em alguns momentos também vai continuar aquela brincadeira de numa orelha colocar um brinco mais longo e na outra orelha um brinco um pouco mais curto. E também traz um visual super bacana, né, para a mulher. Aqui na direita eu coloquei um modelo mais da nossa realidade também, né, para a gente fazer, não achar que... Porque às vezes a gente mostra essas fotos para os vendedores em treinamentos, eles falam, meu Deus, lá vem aquelas fotos do que ninguém usa. Mas a ideia é a gente fazer uma leitura do que a passarela está trazendo para o nosso mercado. Ainda falando em brinco, a gente viu muito no ano passado esses brincos com uma cara... Eles são brincos de strass, mas eles têm um visual muito bacana de strass com uma pegada meio candelabro. Isso, o ponto forte dessa moda vai ser nesse inverno. Então a gente viu diversas atrizes usando, diversas influenciadoras usando, e quando foi uma tendência tão forte que a gente às vezes pensa, não, é impossível isso continuar, mas ele realmente vai estar numa presença muito, muito atual. E com o lóbulo, se a gente for ver próximo da orelha, com esse lóbulo preenchido, que isso é algo que para o Brasil é muito bom, porque a brasileira ela gosta muito de brincos que escondam essa parte de cima por ter a orelha rasgada, ou até mesmo para dar um visual mais preenchido. Então isso também é uma moda que favorece muito ao nosso cliente. Aqui também, continuando a parte dos brincos, a gente vai ver muito desses brincos que eles são grandes e eles são fixos na orelha, que acabam também trazendo esse favorecimento para a cliente brasileira, por ela ter uma preferência pelo lóbulo coberto. Aqui de uma forma mais fixa e sem movimento. Aí quando a gente vai falar em anéis, é um retorno dos anéis extravagantes. A gente vem vindo de uma moda muito minimalista, de uma moda... ainda bem, né? A gente vem vindo de uma moda muito minimalista, muito aliancinha, muito solitário e vários, porém, todos micros. E a gente está vendo o retorno dos cocktail rings, que são esses anéis em que tem uma pedra central grande, em que a pedra é o grande efeito do anel, e claro, às vezes ele vem com algum detalhe, como pérolas, como uma cravação, mas o que chama atenção neles são realmente as pedras centrais. E só voltando um pouquinho aqui, e no Brasil também a gente tem uma vantagem quando a gente vem com a pedra no anel, porque a mulher ela sempre quer o brinco para fazer conjunto, né, ou uma gargantilha. Então a gente acaba não vendendo só uma peça, a gente acaba conseguindo vender sempre algum derivado daquilo. É muito comum você ter um anel na tua loja ou no teu mostruário que você não consegue vender por você não ter um brinco daquela cor que combine. Então, acaba sendo uma peça que, quando ela entra em moda, a gente acaba conseguindo vender outras peças junto. Aqui uma tendência muito forte que já viu no verão, que são os dentes, chifres e peças que têm uma referência até como um amuleto. Então, isso o desfile da Coach ali trouxe brinco na orelha. Então, isso também é uma tendência que veio numa intensidade muito grande no final do ano passado, e que muitas pessoas acham, não, isso não vai continuar, mas o dente e o chifre, enfim, é uma referência que ela está presente ainda esse ano, pelo menos até a metade do ano. Aqui também continuando essa coisa mais mística, figas, olhos gregos, cruzes, aquela ramça, tem gente que chama de mão de Fátima, também aparece muita abundância. E as figas coloridas ali naquele primeiro colar da esquerda ali, eles colocam várias cores ali, mas essa figa de pedra, essa figa com cor, isso foi algo também que estava muito presente em várias referências de tendência. Aqui, quando a gente vai falar em cores, né, a protagonista do ano é a cor azul, então a presença da água marinha e tons que derivem do azul também vão ser tons muito fortes.
seja ele em anéis, brincos, correntes, colares, a gente vai acabar tendo a presença da água marinha e de tons de azuis. E quase como um complemento do azul, o verde também ele aparece muito forte, também não só na esmeralda, mas com todas as pedras que lembram ele. Ali tem até acho que é malaquita. Cadê o Rodrigo? É malaquita? Né? A malaquita. Perguntei do Rodrigo. O Rodrigo é um expert aqui em Curitiba de pedra. Quem não conhece ele é uma das referências que a gente tem aí no mercado de pedra natural. Posso fazer um convite para quem quiser conhecer a tua loja, Rodrigo? Ali no Center Design, do lado do Pátio Batel, tem uma galeria voltada mais para decoração, e o Rodrigo está ali há anos, ali tem uma legião de fãs, inclusive. Né? Às vezes a gente está conversando com alguém e quando a pessoa conta e fala do Rodrigo, ele acaba só tecendo elogios. Aí. Parabéns pelo trabalho aí de anos. O Rodrigo e o Marcelo também, né? O irmão dele. Aí as pérolas coloridas também, que é algo que a gente já tem visto no mercado, elas vão acabar atingindo o ponto mais alto da tendência agora. E as pérolas já faz algum tempo que a gente está vendo ela de uma forma não tão tradicional, né? De uma forma um pouco mais desconstruída, com tamanhos diferentes, com formas diferentes, com formatos diferentes, e que traz um visual muito mais moderno, porque muitos clientes têm um pouco de aversão à pérola por remeter àquela coisa da vovozinha, né? Ou daquela senhorinha toda comportadinha. E essa releitura das pérolas, trazendo elas mais contemporâneas, e fazendo com que elas tenham esse efeito tão fashion, também está sendo muito legal para o nosso mercado. E continuando aqui um pouco sobre as pérolas, aqui elas já estão com um pouco mais de diamante na alta joalheria, que obviamente a gente traria isso com a leitura da zircônia, mas a gente pode observar diversos formatos, diversas combinações, cores, que fazem um visual também super bacana. E um retorno também dos brincos mais glamurosos, também voltando um pouco àquela coisa mais festa que pode ser usada de dia. A gente fazia tempo que também não via um desejo tão grande por peças assim, e ver o retorno disso é legal, porque acaba trazendo um ticket médio mais alto para a venda, a gente consegue agregar um pouco mais de valor na venda do que vender aquela peça mais levezinha, mais limpa, né, que o preço acaba consequentemente vindo um pouco mais para baixo. Então, despertar esse desejo na cliente de peças mais elaboradas, mais arrojadas, é legal também. E não só para a noite, a gente vai ver a presença disso também de dia. Tem algumas matérias que falam, né, será o fim da era minimalista? Talvez sim, talvez não, mas que existe um movimento para começar a voltar peças um pouco maiores, está começando. Talvez ainda não seja o forte do nosso, né? A gente não vai ver já nesse inverno todas as mulheres de volta com as peças maxis, mas aos poucos já começa a vir um pouco de despertar do desejo. A gente sabe que tem clientes que não abrem mão daquela coisa mais delicada, daquela coisa mais joinha. E isso é óbvio que não vai mudar, mesmo que todo o mercado esteja direcionando para um público, a gente não pode deixar de ter aquelas peças tradicionais, aquelas peças mais comerciais. Mas isso já é uma referência quando esses sites de tendência, essas pessoas que acabam voltando os estudos, tudo para isso, eles começam a trazer isso, já são referências de que em breve a gente vai estar vendo isso no mercado. E os coloridos, que são algo que a gente já tem visto há muito tempo rolando, a ponto de você falar, nossa, será? Né? Não aguento mais, já vendi tudo que eu tinha para vender de colorido, e ele também atinge o ponto alto no inverno, e eu trouxe um pouquinho de referência de verão, e a gente vai ver que ele continua no verão também. Então as joias coloridas realmente elas vieram para ficar, e a gente vê lançamentos das altas joalherias, como Bulgari, Cartier, Chopard, elas mesmo nos lançamentos agora delas, que elas já estão fazendo para o verão do hemisfério norte, ainda a presença do colorido está muito forte. E quando você pega, por exemplo, esse brinco da direita ali, com aquele círculo de cores que a Gabi mostrou, a gente vê que a composição segue a mesma sequência. Aqui também mais um pouquinho, aqui também com presença ainda do esmaltado, ali um pouco do crucifixo com as pedras coloridas, zircônias menores também coloridas. Aqui também alguma coisa com referência da argola com um pingente pendurado. Isso também faz com que a gente tenha uma
uma cara um pouco mais jovem, né? A gente olha essas peças, a gente já enxerga um público mais jovem, que são as novas consumidoras aí do nosso produto, que a gente não pode esquecer de estar olhando para elas. Aqui eu trouxe um pouco de exemplo do colorido também na parte de confecção, zíperes coloridos, bolsas coloridas. Eu acabei esquecendo de pôr, mas a gente está vendo já calçados coloridos, fivelas coloridas. Ou seja, realmente é uma moda que ela veio numa referência muito forte. Aqui também um colorido laqueado, que eles chamam, que quando você vai fazer a leitura disso para joia, ela acaba vindo mais numa referência de esmaltado. Ali naquele colar ali colorido também a gente consegue ver a presença do esmalte ainda forte para esse inverno. E aqui uma matéria que saiu sobre as argolas com penduricalhos, que também é algo que já está acontecendo. Então ela ganha muita força no inverno. Aqui, claro, ela está num tamanho um pouco mais exagerado, mas argolas que tenham composições que tragam adereços nela também é algo que vai vir uma presença bem diferenciada nesse inverno. Ao contrário do verão, que quando eu mostrar para vocês o que tem para o verão, vocês vão ver que são argolas mais limpas, sem tanto essa tem gente que chama de ciganinho, mas sem tantos esses penduricalhos embaixo. Aqui eu trouxe um pouquinho para vocês da nossa nova coleção, algumas fotos da coleção Eternal, que é a coleção que a gente vai estar lançando no dia 5 de fevereiro. Só para vocês estarem dando uma olhadinha de como a gente fez a leitura dessas tendências para uma realidade um pouco mais usual. Então aqui na primeira foto a gente tem os elos, a gente tem as figas. Na foto do meio a gente tem o brinco colorido. Aqui essa brincadeira das pérolas, né, em outros formatos, em outras cores. Aqui também na foto do meio as pérolas. Nessa foto da direita tem o brinco, tanto na da direita quanto na da esquerda, esses brincos mais agarrados na orelha, com preenchimento completo do lóbulo. Aqui a presença de dente, de chifre, mais pérolas no meio. A primeira foto é um degradê de azul, também trazendo uma referência forte para essa cor do ano. Aqui a foto do meio, a primeira é um degradê de rosa, a foto do meio são pedras coloridas, e o da direita também, pedras coloridas. Aqui também mais pérola, esse bracelete de olho grego também fazendo referência a essa coisa mais mística, os elos ali na primeira. Enfim, então só para vocês mais ou menos entenderem, né, como que as peças de passarela elas acabam vindo para a nossa realidade. E aqui eu trouxe uma curiosidade para vocês, não é muito o DNA das Arpelon, mas eu acho que como a gente trabalha com acessório, todo mundo tem que estar muito ligado. Tem um estudo americano que eles olham os itens que mais performaram nas lojas de varejo por semestre. E esse já é o segundo semestre consecutivo que o acessório que mais cresce à venda são os acessórios para cabelo. Então é algo que a aposta está sendo muito grande, a cliente está começando a se dispor a pagar um pouco mais, então de repente acessórios mais elaborados. Eu trouxe algumas referências na próxima foto, eu não sei se vocês viram essa semana, mas teve uma foto muito publicada de uma atriz que foi naquele Saga Awards, se eu não me engano, é um tapete vermelho que teve uma festa dessas de divulgação e que ela colocou uma pulseira eu já passo a foto, vocês vão ver. Ali, ó, a primeira. Eu não sei se vocês tinham visto essa foto, mas ela colocou uma pulseira na divisão do penteado dela. Essa foto foi uma das fotos mais publicadas como uma referência forte. Obviamente que ninguém vai sair colando pulseira na cabeça, mas é uma referência sobre os acessórios, né? E era uma pulseira que ela tinha um valor de $180 mil, então eles justamente trouxeram essa disposição da cliente tá conseguindo investir em joias para o cabelo, né? Se a gente for ver essas fivelinhas aqui dessa da direita, por que não alguns brincos, né, adaptados para colocar na cabeça? Enfim, então isso é uma curiosidade grande para quando vocês ficarem com um pouco de medo de investir em peças e acessórios para cabelo, vocês podem criar um pouco mais de confiança nisso, porque é algo que realmente está vindo muito forte.
E aí eu trouxe algumas coisas para vocês sobre a referência do primavera-verão, que já seria a troca do ano. Só para a gente ver que uma tendência, realmente ela não inicia, tem o alto e já termina. Que tem muitas coisas que a gente está vendo no inverno e que elas vão continuar para verão. Ao contrário da confecção, né? A confecção às vezes tem uma estampa que ela é muito forte numa temporada e depois ela simplesmente cai em desuso. Ainda bem que na joia não funciona assim, né? Porque a gente não fica com o produto tão demodé, tão rápido. Então os elos eles continuam muito forte, mais em pulseira do que em colar, mas em colar também continua. Aqui as pedras coloridas, elas vêm já com presença de pérolas junto. E a cor ela não vem tão forte, ela já começa a dar uma suavizada. A gente já começa a olhar umas cores um pouco mais claras, uns tons um pouco mais pastéis. Porém, numa presença desse degradê, realmente formando peças coloridas. Aqui tem uma referência de brincos extra grandes, de maxi brincos. Então isso também vai ser algo que acaba trazendo mais uma referência de que a joalheria não vai ficar mais tão minimalista como estava. Óbvio, né, que não vai ser exatamente isso, né? Uhum. E aqui vem as argolas básicas que eu comentei com vocês, que ela está com uma presença muito forte de referência para segundo semestre. Seja ela lisa, torcida ou com algum detalhe, mas aí a gente observa que ela já não vem com tanto penduricalho quanto ela está no momento agora. Aqui as pérolas continuam também, aqui já tem referências um pouco mais comportadas, alguma coisa com pingente. E as peças coloridas. Essa pulseira de pastilha ela está super em alta já, né? Nem chegou ainda o momento dela, mas eu tenho visto muito desejo disso. Claro que, às vezes, a gente olha essas fotos e fala, não, mas isso não é o meu mercado, esse não é o meu público, não tem nada a ver, mas a gente precisa, pelo menos, estar antenado, né? Às vezes você vê uma cliente com uma pulseira dessas e fala, opa, essa cliente ela é ligada em moda. Se eu trouxer para ela algum argumento, ela vê que eu conheço um pouco sobre isso, isso vai me ajudar a fazer uma venda para ela. Aqui a parte de correntaria já vem com uma sobreposição de corrente de volta, né? Tanto correntes mais finas quanto correntes mais grossas junto, que é muito mais cara de verão também de inverno, por conta de decote, por conta de blusas mais leves. Então isso também vem, e aí começam a vir elos que já se usaram há muito tempo atrás e que estão voltando com tudo. Aquele primeiro elo ali, eu não lembro o nome dele, é o Gucci? Ele parece o Gucci, né? Enfim, mas aquele primeiro elo ali, ele é um elo que há muito tempo a gente usou muito, aí deu um tempo e agora ele está com uma retomada grande. E essa mistura é legal, porque acaba trazendo uma versatilidade grande para a nossa consumidora acabar usando, trocando, enfim, fazendo um mix bacana. E os colares de pedras naturais também, eles estão com uma tendência muito forte de dominar os pescoços aí das mulheres, e que também eu acho que vem de uma onda que não vai ficar só no verão, né? Aí provavelmente, por ser uma novidade, ele vai acabar entrando no inverno do ano que vem, aí começa-se a colocar entre meios, começa a fazer brincadeira com pérolas juntos, que acaba trazendo uma sofisticação para o look. E outra referência para verão são os brincos dessa forma fixa na orelha, mas em flores, tanto esmaltadas quanto em pedras, coloridos. E isso é algo também que para o Brasil é uma tendência muito forte por agradar muito a brasileira esse estilo de brinco. E aqui as argolas, a gente não viu ela, mas a gente vê ela com muito brilho. Então, talvez seja um pouco uma troca, né? A cliente cansou um pouco daquela coisa tão penduradinha, mas ela ainda quer algo que seja um pouco mais sofisticado, não tão liso, acaba sendo uma opção para o uso de argola. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas mesmo a gente falando para o segundo semestre, é algo que a gente já tem ele na nossa
vitrine, a gente já tem algo na nossa mente como uma peça super atual. E aqui está o vídeo que eu queria encerrar para vocês. Acabou sendo mais rápido do que eu tinha programado. Acho que eu falei um pouco rápido demais, mas melhor, né? Aí todo mundo acaba indo para casa. Mas assim, eu queria que vocês prestassem assim, atenção nesse vídeo. Tomara que eles toquem vocês da mesma forma que me tocou, quando a gente entende como uma marca pode chamar a atenção sem exatamente estar fazendo uma propaganda ou forçando uma venda exata para aquele tipo de produto. Vou colocar aqui, depois a gente fala um pouquinho dele. Foi sim no impulso, isso foi da noite pro dia, eu falei, não, vou fazer uma tatuagem. Foi muito rápido, foi completamente sem pensar. My world is spinning round and round, and I hear no sound of you around. Decepção. O significado da tatuagem perdeu o sentido. Hoje é só um nome. Não significa mais nada, não faz parte da minha vida, é passado. Eu sou tatuador há mais ou menos uns 10 anos e sempre vem muitas pessoas querendo cobrir nome de ex-namorado, ex-marido, ex-mulher. Esse é o Renan, olha aqui o nome dele. Mentira. O Diogo. Mas é meu, sério? É esse Hugo dá pra amar, né? O outro já não dá mais. Agora, quando me perguntam de quem é esse nome da minha tatuagem, eu mostro esse príncipe aqui. Agora, nome de animal, eu nunca cobri, nunca pediram pra pagar. Nome de animal, nunca. Então, assim, né, sem a gente... Em nenhum momento eles quiseram vender ração ou uma coleira, mas eles, indiretamente, eles acabaram fazendo associaram a imagem deles a algo real, né? Quem não se emociona vendo além do mais, quem é ligado a cachorro, quem é ligado à adoção, acaba vendo associa essa marca a algo muito especial, né? Eu não era... quase não ligava muito para cachorro, a gente adotou uma cachorrinha, eu até fico emocionado aí. Mas e a Renata pega no meu pé, porque a cachorra não aprende a fazer xixi no lugar, e eu já falei para ela, tira essa cachorra daqui que eu não quero, mas no dia que eu vi esse vídeo eu falei, nossa, acho que acabei pegando um amor pela bichinha. E se eu for pensar onde vamos comprar alguma coisa para Lola, a gente já vai acabar lembrando da Pets. Então, quando a gente pensa em alguma experiência real, é mais ou menos disso que eu queria passar para vocês. Tá legal? Então, assim, muito obrigado. Bom final de semana aí.